Olá pessoal, tudo bem? Gente, olha, eu sou cristão, eu abracei a fé em Jesus. Não, na verdade, o Senhor Jesus se manifestou na minha vida quando eu tinha 23 anos, através de um sonho que eu não vou relatar aqui agora. No passar desses anos, eu tive muitas quedas, confesso. Não sou perfeito e. Deixa eu dar uma arrumadinha. Não sou perfeito, sou falho, igual todos nós somos. E só que nunca usei as minhas falhas para continuar no pecado e achar que era normal, porque todos nós temos nossos altos e baixos e isso acontece na vida de todo cristão. Então o que acontece? É, quando você se converte fora do sistema religioso, tipo estudando a palavra de Deus em casa e o Senhor se manifesta para você através de sonhos, então você tem um novo nascimento, uma transformação diretamente do alto. Então não tem nenhuma contaminação religiosa. E por não ter essa contaminação religiosa, você procura um lugar para congregar não para ser salvo. Você já tem convicção da sua salvação. O Espírito de Deus já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Já te convenceu que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação. E já convenceu também que você está na luz, como na luz todos os outros irmãos no mundo todo estão, né? Se vós estáis na luz, como na luz todos estão, tem de comunhão com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O problema é que muitos pensam que para você estar na luz e para você ter comunhão, é estar numa instituição religiosa. E recebendo do alimento que ali ponha, colocam na mesa e falando que se você não estiver participando daquela instituição A ou B, você está fora de comunhão e, consequentemente, nem salvação você tem. E é impressionante que quando você passa empiricamente pelo processo do novo nascimento, que, igual Jesus disse para Nicodemos, o vento vem de onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito. Então essas pessoas elas não percebem que o nascer do Espírito não depende de instituição. E quando você passa por esse processo, o que acontece? A convicção da tua salvação vem na hora. Em nenhum momento o Espírito Santo fala que você tem que ser da igreja A ou B. Só fala através de Paulo que você tem que confessar com a boca, crer no coração, né, para a justiça, e confessar com a boca para a salvação. Você está entendendo? Então isso é o evangelho. Então você convencer que é cristão, tanto é que eu demorei alguns meses e escolhi congregar na época na Assembleia de Deus, não por ser Assembleia de Deus, mas pelo fato de lá ter escola bíblica dominical. E eu era uma pessoa que antes de conhecer o Evangelho, antes de Jesus se manifestar a mim, eu lia muitos livros, muitos gibis, muito livro de romances, as coisas. Então o meu prazer pela leitura continuou. Só que ela continuou no Novo Testamento. Eu me apaixonei pelos Evangelhos de Paulo, pela Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Então eu me apaixonei, enfim, pelo Novo Testamento. Quase não ia no Velho Testamento. Por quê? Porque eu peguei uma paixão pelo Senhor Jesus. E quando eu li o livro de Hebreus, eu vi que o Espírito de Deus me mostrou que essa paixão que eu tinha pelo Novo Testamento é porque o Velho Testamento era sombras e figura que apontava para a realidade. E que esta realidade era Cristo e é Cristo. Então, quando, depois de algum tempo, acho que mais de um ano, quase não li o Velho Testamento, aí eu dei uma volta por lá, li algumas vezes, aí eu vi o Senhor Jesus, Deus do Jardim do Éden até Malaquias, em sombras, figuras, a travessia do Mar Vermelho, em que eles foram batizados em Moisés, nós fomos batizados em Cristo, a água que saía da rocha, a rocha era Cristo, né, a sombra, né, de dia através de uma nuvem e uma corrente de fogo durante a noite para proteger do frio. Era o anjo do Senhor, que consequentemente esse anjo era o Senhor Jesus Cristo na sua pré-reencarnação. Então você viu que o Velho Testamento era o invólucro, era a casca, mas o produto mesmo que estava ali dentro,
Ele só manifestou em Cristo, porque Cristo era esse tesouro, né? Paulo diz que todo o tesouro da ciência e da sabedoria está em Cristo Jesus. Então, quando você encontra Cristo Jesus, você pega uma paixão tão maravilhosa por Ele, que você só vê Ele no Velho Testamento. Aí aquelas partes onde Deus manda destruir nações, essas coisas, você entende o porquê e sabe que para conhecer Jesus não é lendo só o Velho Testamento. E muita gente até acha que aquele Deus do Velho Testamento é um Deus mau, e não é o Deus verdadeiro. Não tem nada a ver, gente. Era o Deus verdadeiro. Era o anjo do Senhor. O da sarça também era o anjo do Senhor. O problema é que muitas pessoas lêem versículos isolados e falam que aquilo lá não era o Deus do Novo Testamento, que era outro. Não. Você tem que ver o seguinte, que Jesus falou que para conhecer Deus não é por intermédio de Moisés. Não é por intermédio do profeta. Jesus falou que a única forma de conhecer Deus Pai é por intermédio dele. Porque ele habitava no seio do Pai. E muitas pessoas não percebem isso. E o Velho Testamento era sombras e figura. E as nações que Deus mandava destruir é para que essas nações não destruíssem a nação de Israel, porque se destruísse a nação de Israel não veria o Messias. É muito simples isso aí. Os outros falam que Deus é mau. Não, vocês acham que aquelas pessoas que Deus mandou destruir aquelas nações não vai ter um julgamento justo? E muitos não vão ser salvos? Claro que vão ser salvos. Eles vão ser salvos pela consciência que tinha, pelo pouco de conhecimento que eles tinham. Vão fazer parte das nações. Isso é natural. Agora eu vejo brigas teológicas no YouTube. Uns acrescentam dias, meses, ano, alimentação, vestimenta, um monte de coisa externa que não transforma ninguém. E essa mania de falar que você tem que estar numa instituição para ser salvo é conversa, gente. Comece a estudar a história da igreja, vocês vão ver que é do catolicismo para cá que se criaram denominações. A Igreja Católica é uma instituição humana. Ela não é a igreja verdadeira que Jesus deixou. Agora só entende isso quem não tem paixão pela instituição, e sim pelo Evangelho. E vai ver que o Senhor Jesus Cristo está em tudo ali. No Evangelho. E daí o que acontece? Igual a palavra de Deus fala, para ninguém nos enredar como presa deles, tá entendendo? De balde inchado na sua carnal compreensão e não alicerçado na verdade que é Cristo. Porque é em Cristo que está escondido todo o tesouro da ciência e da sabedoria. Então quando você pega essa verdade e começa a falar com as pessoas que só Cristo é o suficiente, aí muitos falam, não, ele fala isso para ficar fora da instituição, para viver uma vida de pecado. Gente, não é isso não. O problema é que muitas pessoas lá dentro acham que vivendo a vida religiosa que ele está vivendo, não está vivendo uma vida de pecado. Agora eu pergunto, você ama o próximo como a você mesmo? De verdade? Vamos fazer aqui um exame de consciência. Vamos supor se alguém dentro da igreja onde você está precisa fazer uma cirurgia. E essa cirurgia é 5 mil reais. E você tem os 5 mil reais na tua conta. E ele é teu irmão em Cristo. Você pagaria os 5 mil reais para fazer a cirurgia nele? Já que você ama ele tanto quanto ama você? Por você pagaria, não pagaria? E por ele, você faria o mesmo? Não, eu já tenho certeza que você já teve gente dentro da sua igreja, onde você congrega, que às vezes está sentindo necessidade de roupa, de sapato, de remédio, ou de algo do tipo. Às vezes você até abriu a boca para dar risada das condições que ele está, mas nunca foi tocado no coração para ajudar ele. Você já parou para pensar isso aí? Já parou que você está vivendo uma vida de religiosidade e não uma vida cristã? Porque o Senhor já tocou no meu coração e de muitos irmãos que vocês falam desigrejados, que eu fui em lugar guiado pelo Espírito de Deus levando roupa. Quando chegou lá a pessoa ficou chorando porque precisava. Alimento porque a pessoa precisava. Tudo guiado pelo Espírito de Deus. Eu não estou falando que não devamos congregar. Agora é o seguinte, não venha com essa de falar que sem congregar a gente está desunido, que é conversa. As instituições religiosas denominacionais cristãs, elas que dividiram o corpo de Jesus em denominação. Isso é tanto verdade? Pergunta para o assembleiano se ele acha que um adventista está salvo, um mórmon, um católico, um testemunho de Jeová. E pergunta para esses outros, testemunho de Jeová, católico, adventismo, mórmon,
se eles falam que de outras denominações que não são a deles tem salvação? Eles brigam entre eles e todos dizem que Jesus é o Salvador, mas o Jesus da instituição dele, não o Jesus dos evangelhos. Porque o Jesus dos evangelhos, eu sempre perguntei, Jesus participou de qual instituição religiosa? Paulo era o quê? Batista? Pedro era o quê? Da congregação cristã no Brasil? E Tiago? Era assembleano? Não existia essas coisas, gente. Quando falava a igreja de Deus que estava reunido em Éfeso, em Corinto, em Gálatas, lá em Roma, ou em qualquer lugar, a igreja era um povo tirado de dentro para fora. Só isso, era uma reunião do povo de Deus. A palavra igreja quer dizer ajuntamento. O Congresso Nacional lá é uma igreja, é um ajuntamento de político. Só isso. Agora, quando fala a igreja é cristã, porque é uma reunião de cristãos que foram tirados de dentro para fora, de dentro do mundo, para não viver mais para o mundo. Vive no mundo, mas não para o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo é. Nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É simples assim. Enquanto você estiver nesse tabernáculo, que é este corpo aqui, fisicamente você vive neste mundo. Agora a tua atitude para com este mundo tem que ser uma atitude cristã. Paulo disse em Colossenses, em capítulo 3, lá no primeiro versículo a seguir, que assim como nós, já que morremos para este mundo, que já ressuscitamos em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque nós já morremos para este mundo, estamos ocultos em Deus, em Cristo Jesus. Quando o Cristo, que é a nossa glória, se manifestar, então nós também manifestaremos com Ele em glória. Então, na verdade, meus irmãos, essas denominações, volto a dizer, quer congregar? Congregue. Deva congregar, sim. Agora, se você congregar e não estudar a palavra de Deus em casa para a tua edificação, você vai exaltar um sistema. E ainda vai falar, sou assembleano com muito orgulho, sou católico com muito orgulho. Irmão, eu sou cristão. Cristão, nascido de novo em Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora essas picuinhas de ficar discutindo aí se está congregado ou não tem salvação, meu amigo, você tem que congregar em torno do Senhor Jesus. E isso é em qualquer lugar. Não estou desmerecendo as reuniões que tem dentro dos templos. Se lá está ensinando a palavra de Deus como é que é, maravilha. Mas eu pergunto para você, o que o apóstolo Paulo falou em em Gálatas. Ele diz, ó insensato Gálatas, até quando sofrerei dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de nós? A tua reunião lá no templo onde você está, Cristo está sendo formado dentro de você? Ou está sendo formado uma instituição que gaba-se de si mesmo, que é uma instituição centenária, que é a igreja mais próxima da verdade, e bababá, bibibi? Isso daí não tem nada a ver, meu irmão. Se não tiver em Cristo, Jesus não se revelou por intermédio de supostos profetas fora da Bíblia, para levantar a instituição A e B, e que a igreja se corrompeu, que a única verdadeira é aquilo ali. Isso é desculpa. Se apareceu algum anjo, é um anjo caído, não foi anjo de Deus. Porque se alguém pregar outro evangelho além do que Paulo prega, seja amaldiçoado ou anátema. É só você ler Gálatas, capítulo 1, vai lá que você acha. Então o evangelho genuíno, ele é centralizado em Cristo Jesus. Você quer ver? Por exemplo, olha para você ver como todo o evangelho é centralizado em Cristo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque o Filho do homem veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta não terá fome, e aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Eu sou o bom pastor dá a tua vida pela igreja. Se você ler todos os evangelhos e toda a carta de Paulo, você vai ver que a centralidade da salvação do cristão é Jesus Cristo. Não é mais nada.
Não é mais nada. E outra, quando você se apega ao Evangelho, tem o amor de Cristo realmente no teu coração, que Jesus é formado, você não vive uma vida de pecado, não é porque a tua igreja proíbe, é porque você não tem mais prazer no pecado. Agora a tua luta, que Paulo falou lá em Gálatas 5, 16 ao 19, salvo engano, essa luta você vai ter, meu filho. Existe uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que queres. Aí Paulo fala lá da obra da carne e do fruto do espírito. Você vai ter essa luta até Jesus voltar. É igual dizem, há dois animais brigando dentro de você, um lobo e uma pomba. O lobo é o pecado. A pomba simboliza o Espírito Santo. Qual desses animais você vai alimentar mais? Se você alimentar a carne, vai andar segundo a vontade da carne. Se alimentar o espírito, vai andar segundo a vontade do espírito. E que jeito você anda segundo a vontade do espírito? Estudando a nova aliança, guardando a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Agora, essa luta você vai ter. Agora, o problema quando a pessoa é religiosamente assídua naquilo que manda ele fazer, com o tempo você acostuma com uma vida religiosa, não com a vida cristã. Tanto é com a vida religiosa que você exalta seus usos e costumes em detrimento de outras denominações que não come, que come o que você não come, que bebe o que você não bebe, se veste do jeito que você não veste, frequenta lugar que você não frequenta. Aí você começa a acusar que eles não têm salvação. Porque doutrinaram você de acordo aos moldes da instituição onde você está, não de acordo com o Evangelho. E quando você está de acordo com o Evangelho, você não faz coisas que é pecado, é porque você não tem mais prazer no pecado. É simples assim. E quando você peca, tua alma te entristece, você dobra o joelho, você pede perdão para o Senhor. Devamos ter uma disciplina cristã no comer, no vestir, no andar? Sim, devamos. Não vamos frequentar qualquer ambiente e achar que é normal. Mas isso aí é uma coisa do espírito, porque não te dá mais prazer naquelas coisas que antes você andava. Agora, meu irmão, se você não veste de um certo tipo, porque a igreja sua proíbe, mas no teu coração você quer vestir, não muda nada para Deus, porque teu coração não foi transformado. Por que você acha que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado? Que perante os homens eles pareciam uma coisa, mas em oculto eram avarentos e prostitutos, tá? Se você estudar a história da igreja, da época de Cristo, quando ele ainda estava na terra, e o Senhor Jesus chamava vareiros de adúlteros, não é só por adulterar a palavra de Deus, não. Adúlteros fisicamente. Porque à noite, na sinagoga deles, lá no fundo, tinha sauna de águas quentes, que eles levavam prostitutas à noite lá para tomar banho com eles. A internet está aí, investiga para vocês verem. Não em todos. Nicodemos, por exemplo, era um fariseu, mas um fariseu que tinha amor pela palavra de Deus. Tanto que ele ajudou a desenterrar, descer o corpo do Senhor Jesus da cruz, juntamente com José de Arimateia, para enterrá-lo, E inclusive até nele se cumpriu uma profecia, que o Senhor Jesus seria enterrado entre os ricos, Só que ele não veria corrupção, quer dizer, o corpo do Senhor não entraria em decomposição, como de fato não entrou mesmo, que só foram 3 dias que o Senhor precisou. E nem foram 3 dias de 24 horas. Tá vendo, meus amados? Então, vocês que vão assistir esse vídeo aqui, alicerce-se em Jesus. Qual é a maneira de você se alicerçar em Jesus? Lendo o Novo Testamento em casa. Quer entender melhor Jesus como ele é Deus? Ele é Deus. Leia João. Quer entender o Evangelho melhor de uma forma explicada? Leia Romanos. Quer entender o que é lei e graça? Leia aos Gálatas. Quer entender o que é a igreja? Leia Efésios. E quer entender como Jesus vai vencer tudo e todas? Inclusive ele já deixou escrito que já venceu? Leia Apocalipse. É muito fácil. A palavra de Deus te edifica, te molda, te transforma. Você vai ter essa luta contra a carne até o Senhor Jesus voltar ou até ele te recolher. Mas não pense que você não tem mais salvação pelo fato de você não estar seguindo a instituição A e B. Isso é engodo, é mentira. É bom congregar? É bom. Mas não pense que a tua salvação está lá dentro. A tua salvação está em Cristo. Porque se você
pecar voluntariamente, achando e não sente nenhuma dor pelo pecado, aí alguma coisa está errada com você. Porque realmente, quando a gente nasceu de novo e quando a gente peca e entristece o Espírito Santo, há um sentimento de culpa dentro da gente, de desprazer, de desgosto. E não jogue a culpa em ninguém. Não procure bode expiatório, não. Se você tiver um pecado que você não consegue se libertar, o problema está em você, não é fora de você, não. E só Jesus pode limpar em você. Mas não desista de dobrar o joelho e pedir perdão. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos que ouviram esse vídeo.